Estamos aqui novamente para falar desse mês de junho, que está praticamente começando. Maio foi um mês intenso, muita coisa aconteceu, muitos aspectos planetários foram importantes, e maio termina agora com essa lua azul, né, no dia 31. A lua azul, na verdade, não é que ela fica azul, mas ela é um nome que os astrólogos americanos acabaram dando, a mídia, os astrólogos, como uma lua menor, uma lua que está mais distante da Terra, e não é que ela realmente fique azul, mas é um sentido cultural que acabou sendo utilizado. É uma lua uma lua cheia que acontece, é a segunda lua cheia que acontece no intervalo de 30 dias. O nosso calendário gregoriano ele não é um calendário que segue realmente a posição dos planetas, dos signos. Ele não é um calendário astronômico. Ele é um calendário comum que foi criado pelo Papa Gregório, que acabou sendo utilizado mundialmente, com certo esforço no começo de adaptação, conforme os povos e as culturas locais. Então, ele equaliza os movimentos planetários em 12 meses, né? Então, o Sol segue mais ou menos 30 dias em cada mês, né? Em cada estação, né? Inclusive as estações do ano são importantes aí, mas às vezes o Sol fica 30 dias, 31, 28 dias, e isso ajuda a equilibrar o ritmo do tempo. A Lua, normalmente, ela tem um ciclo de 28 dias. Então, a cada 28 dias, você tem uma Lua nova ou uma Lua cheia. E aí, o que acontece é que, nesse mês de maio, 31 dias, e aí vai coincidir de haver duas luas cheias no mesmo período de 30 dias. Então, é uma questão um pouco relativa, mas ela é chamada de lua azul, de ter duas luas no mesmo mês é relativo, mas é chamada de lua azul porque é uma lua que está mais distante na sua órbita em relação à Terra. Mas aí estamos entrando então num período mais fluido, agora no mês de junho, um período mais dinâmico, mais fluido, mais adaptativo, e já começamos com a lua minguante no dia 8 de junho. E essa lua minguante, ela nos revela, ela nos propõe como momento cósmico, como momento, enfim, que está ligado à nossa consciência, de terminar processos, de finalizar situações, de algo que está já desde algumas semanas, de um mês para cá, pedindo, no dia 8 de junho, que algo termine, que seria necessário deixar ir, abrir mão, deixar que aquilo termine. Pode ser um relacionamento, pode ser algum outro projeto que você estava envolvida, pode ser alguma expectativa, umas ideias que você tinha que você percebe que não tem muito prosseguimento, não tem muito, principalmente em questões afetivas, porque a Lua está exatamente no signo de Peixes, que é um signo de água, de sentimento, de afeto e de profundidade. Então, uma situação que não adianta insistir mais e que está trazendo um cansaço, até emocional, e é hora, então, de abrir mão, de deixar passar. Depois, no dia 11 de junho, nós já entramos num novo ciclo, que é o momento em que a Copa do Mundo está estreando. Também é um ano eleitoral, então muitas questões se juntam entre Copa e eleições. Há uma certa implicação de algo em relação ao outro. Por que eu estou dizendo isso? A lua nova ela vai acontecer no dia 14 de junho.
uma lua que é chamada de superlua. É um novo ciclo que começa, é um ciclo de Gêmeos, que é de comunicação, relações, ideias. O Urano também está em Gêmeos, está estimulando bastante a comunicação, o movimento. Então, esse é um ciclo bastante intenso e que não é estável necessariamente. Isto é um ciclo de adaptação, de comunicação, de movimento, de encontrar as pessoas, os amigos, de se reunir para assistir a Copa, de discutir política, mas discutir, debater no bom sentido. O futebol é uma paixão nacional, é muito intenso, muito importante para o Brasil, mobiliza muito os nossos sentimentos, e as eleições também, de certa forma, mobilizam emocionalmente. Mas esse período, então, de lua nova em Gêmeos, que acontece no dia 14 de junho, ela abre um novo ciclo e muitas coisas imprevisíveis, muitas situações de comunicação, de troca, de ideias, de encontros, de assistir a Copa com a família, com os amigos, de falar de política, mas sem agressividade, né, sem entrar na paixão extrema, mas mais nas ideias, no que se pensa a respeito. Pode ser também um momento que você percebe que você pode mudar de ideia, que você pode readaptar aquilo que você estava imaginando para uma nova situação. Você pode inesperadamente surgir um projeto ou começar um curso, uma proposta nova que te coloca em movimento, uma nova direção. Então, algo que pode vir de uma forma repentina, por causa de Urano em Gêmeos. Urano é o raio, é a revolução, é a renovação. E Gêmeos é a comunicação, as ideias, os contatos pessoais, o nosso networking, as nossas relações de fraternidade, de amizade e também de conhecimento de pessoas, de contatos. E esse é o momento em que algo novo, então, pela lua nova em Gêmeos, que a lua nova sempre é o início e a semente de algo que se inicia, uma semente que se coloca no campo do ar, das ideias, da comunicação. Então, esse é o momento do dia 14 de junho. Depois nós vamos chegar no dia 21 de junho. E o que acontece com o 21 de junho? Nós entramos, então, no inverno aqui no Brasil. É o solstício de inverno. O que acontece? Nós temos as festas juninas, que ganham uma importância muito maior, que são também um espaço de encontro, de comunhão, de amizade, de fraternidade, inclusive muito mais forte em termos de família, de comungar mesmo, né, de dividir aquele espaço, as comidas, a dança, a quadrilha. É um momento de alegria, de jogos, de alegria, de brincadeiras e de comunhão também, mais próxima com amigos, principalmente com família, porque o signo do caranguejo, a Sol entra no signo do caranguejo, o caranguejo é família, é raiz, é base, então estimula, o solstício de inverno estimula a ficar juntos, né? A tomar um vinho, a ir para a fogueira, enfim, de se aconchegar, de estar mais aconchegado dentro desse espaço emocional que traz uma segurança. É o que a gente tem vontade de voltar para esse espaço mais aconchegante. Então é o momento de visitar a família, de reavaliar as relações familiares, de perdoar, de se juntar, de sentar à mesa, de comungar. E até mesmo muitas reflexões sobre a nossa infância, a nossa juventude, o que fizemos nesse período. No dia 29 de junho, Mercúrio está no signo do Caranguejo, em Câncer, e ele fica retrógrado. O planeta retrógrado ele indica uma revisão, uma reavaliação. Como o Mercúrio tem uma relação com Gêmeos, com as ideias, com a comunicação, ele está indicando uma revisão de assuntos, de falas, de ideias que podem ser importantes, retomar uma conversa que ficou mal resolvida,
alguém do passado reaparecer para se reencontrar, para conversar, para ajustar as trajetórias de vida, e rever algumas questões envolvendo moradia, família, filhos, ou pessoas muito próximas. É um momento onde você reavalia, até mesmo fazer algumas mudanças dentro de casa, mudar móveis, mudar algo que te deixe mais confortável dentro da casa, algo que precisava ser feito e que nesse momento que Mercúrio retrógrado acontece em 21/9 de junho, te estimula, te dá aquele momento cósmico que você fala, acho que agora é a hora de eu fazer esse movimento. Eu chamo de movimento cósmico porque eu estou querendo aludir a uma sincronicidade, que é por onde a astrologia funciona. Não é que o planeta envia um raio para cima de você. Há uma sincronicidade entre esse movimento que o planeta faz no céu e as necessidades e as oportunidades, as necessidades internas nossas e as oportunidades que surgem na vida, no contexto onde estamos, que se adequam exatamente à mesma situação, que é essa ideia da revisão. Então, é uma sincronicidade que acontece com os movimentos astrológicos e a vida que nós levamos. Ao mesmo tempo que o Mercúrio fica retrógrado, chegamos na lua cheia em Capricórnio. Então, o Sol está no signo do Caranguejo e a lua está no signo de Capricórnio. É uma lua muito forte, muito intensa, e agora nós temos, com a lua cheia, ela ilumina todo o processo do que nós fizemos até esse momento, porque nós estamos exatamente no meio do ano, né? O solstício de inverno, mudança de ciclo, mudança de estação. Então é um momento que se iluminam os sentimentos, os afetos e tudo que veio lá do começo do ano, lá de março, da época que o Sol entrou no signo de Áries, a 21 de março. Então é um momento de revisão, de rever muitas questões, ver se valeu a pena aquele trabalho, aquele esforço, ou precisa de algum ajuste, finalizar algum projeto profissional que começou lá em março. Onde é que está o seu esforço sem resultado? Por que estamos falando de esforço, de trabalho? Porque Capricórnio está associado ao mundo real, concreto, objetivo, e Capricórnio está muito associado ao sucesso profissional. Então, por isso que essa lua em Capricórnio, ela está iluminando a base emocional, ela está iluminando esse ciclo de meses que começar em março, chegar até agora, junho, né, final de junho, começo de julho, para que você possa, ela indica que é o momento que você pode refletir sobre isso e reavaliar todo esse esforço que você vem fazendo ao longo desses meses. E no 30 de junho temos uma grande mudança, uma grande virada astrológica, porque o Júpiter, então, depois de um ano, ele chega no signo de Leão. Ele esteve no signo de Leão 12 anos atrás. Então, ele encerra, ele termina um ciclo de 12 anos e começa uma nova etapa no signo de Leão. Quer dizer, cada signo que ele passa, ele passou antes 12 anos, porque Júpiter fica um ano em cada signo. Um ano em Áries, um ano em Touro, um ano em Gêmeos, um ano em Câncer, e agora, dia 29 de junho, 30 de junho, ele começa o ciclo de um ano em Leão. Então, se você sempre remeter para 12 anos antes, com relação àquele mês, você vai lembrar do que se passou com você mais ou menos 12 anos atrás, quando ele chegou também no signo de Leão. Então, Leão é criatividade, autenticidade, expressão pessoal, é o brilho que você tem, também a relação com crianças, com projetos, com amor, com criatividade, com autoestima. Então, é um momento que você está sendo estimulado por essa sincronicidade entre o planeta e a vida a se mostrar mais, a se colocar, seja na vida social, seja nas redes, no seu trabalho, projetos criativos. É hora de subir no palco, é hora de se mostrar, de colocar a sua liderança, o seu protagonismo. É um momento também de você reforçar a sua autoestima, o seu amor próprio, e também se deixar encantar
pela vida, pelo que você é capaz de realizar, né, a partir de agora. Então, é não se esconder mais, mas se colocar com confiança, com tranquilidade, com autoestima, com segurança, se mostrar, se colocar, assumir o teu protagonismo, o teu lugar nesse momento em que a vida está em sintonia com essa energia do Sol, a energia de Leão, Júpiter em Leão estimulando essa energia solar, essa energia de luz, e aproveitar ao máximo. Bom, claro que tudo isso que nós estamos falando tem uma dimensão pessoal. Cada pessoa vai viver esses ciclos, essas luas, essa Júpiter em Leão, Mercúrio retrógrado, essas luas cheias e novas. Cada pessoa vai viver isso de uma forma, nós estamos falando do genérico, mas a nível individual, a nível particular, cada pessoa vai viver isso de uma maneira diferente, conforme, inclusive, o seu mapa astrológico, ele indica, ele fala, os planetas falam, as estrelas falam. Então, é interessante quando você pode analisar, né, olhar o seu mapa, analisar junto com o astrólogo, conversar, onde é que tudo isso está acontecendo ou está te estimulando de uma forma mais específica na sua vida pessoal. Então, é o momento em que, no mês de junho, pede para você olhar para a sua vida, olhar para o seu momento, pensar nesses grandes movimentos coletivos, né, gerais, que nós estamos apontando, mas olhar para as suas escolhas. E você pode ter o apoio, então, do astrólogo aqui, você pode ter o meu apoio, você pode ter essa consulta comigo, e que a gente possa, então, entrar nos detalhes de todo esse movimento que o mês de junho está sinalizando a nível coletivo, mas que tem uma importância a nível particular. Então, aproveite, tudo de bom, e nos veremos no próximo ciclo de planetas importantes que eu vou anunciar para você.